Oi, meus irmãos, oi, minhas irmãs. Deus nos abençoe nesse estudo e nós estaremos falando sobre obediência e que Deus nos abençoe. Vamos orar para que o Senhor esteja conosco e esteja nos ensinando. Pai querido, faz-nos entender, Senhor, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, para que nós possamos ser obedientes a Ti. Ensina-nos, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, a obedecer a Tua vontade e ser obediente como é Teu Filho Jesus. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. No dicionário, obediência é submissão à vontade daquele que manda. E no nosso caso, nós estamos falando de uma marca daquele que foi marcado por Deus. Então, quem manda é Deus. E na história que nós vamos estudar hoje, e as mulheres certamente já estudaram durante a semana sobre obediência na apostilinha, inclusive a apostila está à disposição de qualquer pessoa que esteja acompanhando e tenha interesse, tá? É só buscar na igreja que a Clésia prontamente vai te dar uma apostila. Mas o assunto de hoje ele está lá no livro de Reis, 1 Reis 17, do versículo 8 a 16. E como nós estávamos falando, se o significado da palavra obediência é submissão, para nós, então, o que interessa é o sentido da submissão à vontade de Deus. E como nós já sabemos, a vontade de Deus é perfeita. Na história lá de 1 Reis, nós vamos observar duas pessoas que foram lindamente obedientes a Deus. O primeiro é o profeta Elias e a segunda pessoa é a viúva de Sarepta. Por que nós vamos falar dos dois? Primeiro, porque o profeta Elias, ele já estava obedecendo a Deus quando ele foi mandado até a casa da viúva, porque havia fome e sequidão em Israel. E Deus mandou que Elias fosse ficar em um lugar onde tinha um riacho. E lá, nesse lugar, Elias então matava sua sede da água do riacho e os corvos levavam para ele pão e carne. Então, ele já estava nesse lugar obedecendo a ordem do Senhor. Só que o interessante é que ele estava lá e, de repente, o riacho secou. A gente poderia pensar assim, mas como assim? Deus manda ficar num determinado lugar, o profeta obedece, mas o riacho, seca. Pois é, secou. E Elias, então, foi mandado para essa região de Sarepta. E Deus disse a ele, lá tem uma viúva que eu já disse a ela que te alimente. Então, Elias vai para Sarepta, obedecendo pela segunda vez a ordem de Deus. Chegando em Sarepta, ele procura a viúva e pede a ela que lhe busque água e também que lhe traga pão. E ela então fala ao profeta que ela não tem o suficiente
para 3 pessoas. Ela disse que ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que ela faria uma refeição para ela e para seu filho, e que depois disso eles não teriam mais o que comer. Olha bem a situação, eu fico imaginando a cena, porque para a gente fazer determinadas coisas, a gente ainda pensa, bem, eu posso dar porque é meu, mas a gente tiraria da boca do filho para obedecer? Porque ela disse que ela tinha o suficiente para fazer uma refeição com o filho, certo? Então, a obediência dela, a gente tem que ir montando o quadro para ver o nível de obediência que ela teve nessa situação. Porque talvez se ela fosse uma mulher sozinha, ela tivesse menos dificuldade em obedecer. Porque ela falava, bem, o que eu tenho é só para mim, de qualquer jeito, agora ou depois eu vou morrer mesmo. Mas pensa bem, ela dá aquilo que ela ia dar ao filho como última refeição. E mesmo assim, ela obedece e traz, então, um bolo pequeno, né? Como foi o que o profeta pediu que ela trouxesse. E fazendo assim, então, Deus abre o milagre, que eles ficaram ali por um tempo, que não diz quanto, mas certamente foi por bastante tempo, e não faltou alimento, não faltou farinha, não faltou azeite e certamente não faltou água também. E a gente imagina assim, e eu gostaria de recomendar a leitura do capítulo inteiro, porque é maravilhoso. Tem depois um outro fato também bastante inesperado e assustador, em que a gente vê como o poder de Deus se manifesta quando existe fé e obediência. Então, leiam, por favor, leiam, porque é lindo demais. É maravilhoso realmente. E, então, quando ela dá esse passo de obediência e fé, ela abre espaço para um milagre real, palpável e perfeito, porque ela obedeceu aquilo que Deus havia mandado. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que a obediência leva a vontade de Deus ser realizada naquele momento. E como é a vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável. Portanto, não temos o que questionar. Mas a pergunta que não quer calar, a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é: eu obedeceria? Eu teria essa disposição de coração de fazer aquilo que o profeta mandou que fizesse? A obediência, ela sempre nos leva à tranquilidade. Mesmo que essa tranquilidade, em algum momento, ela seja abalada. Porque no caso do profeta, ele obedeceu e ele estava obedecendo quando a água do riacho secou. E ele poderia então ter questionado a Deus: mas Senhor, o Senhor me manda para cá e agora acaba a água? Como é isso? Mas em momento nenhum, se você for ler lá, ele questionou a Deus. Deus falou assim: agora você vai sair daí e vai para Sarepta. E lá tem uma viúva que eu já falei para ela te alimentar. E ele foi.
E eu fico pensando, será que a nossa ansiedade nos permite a obedecer sem questionar? Porque eu acho que a gente esperneia tanto às vezes antes de obedecer que é uma coisa lamentável. A gente questiona, a gente pergunta, mas por que eu? Mas por que assim? Mas até quando? Mas por que de novo? Né? E a gente não vê esses questionamentos nessa passagem. E por isso que eu fiquei tão encantada e gostaria que vocês lessem com calma, relessem, observassem, imaginassem, porque realmente é impressionante. Porque quando nós obedecemos o Senhor, certamente nós teremos respostas bastante completas sobre a situação. E é o que a gente percebe aqui. Só que muitas vezes nos falta sensibilidade diante de alguma situação que a gente está vivenciando e também nos falta fé. Não é verdade? A gente não é sensível para perceber Deus trabalhando e mesmo que a gente perceba que Deus está trabalhando e está querendo tomar conta totalmente da situação, nos falta fé. A gente é como se a gente não quisesse abandonar o problema ou na mão de Deus, né? A gente acha que dá conta. Tantas vezes nós, teimosamente, nós tentamos primeiro do nosso jeito, da nossa maneira, para depois obedecer aquilo que Deus está nos propondo. E eu fico pensando, se essa mulher tivesse falado para Elias, olha, sinto muito, mas eu vou fazer a refeição para que eu possa comer com meu filho e você vai andando, ela teria morrido de fome com a criança, porque de forma nenhuma ela teria alcançado o milagre se ela tivesse feito a sua própria vontade. E como mãe eu digo, a vontade da mãe é dar farinha, a gente dá a mistura para o filho, a gente dá o último pedaço do bolo para o filho, né? E a gente ainda fica satisfeita de ver ele comendo. E ela, com certeza, pela vontade dela, ela faria a última refeição para o filho e ficaria olhando satisfeita a ele comer, né? Mas ela foi e fez para o profeta porque ela era uma mulher de fé. E outra, ela não deixou que a ansiedade dela tomasse conta da situação. Ela creu no Deus que estava falando através do profeta. E eu fico impressionada, porque eu me vejo muitas vezes sabendo o que Deus espera de mim, mas falando, Senhor, espera aí, deixa eu fazer do meu jeito, pelo menos tentar. E a gente, quando faz assim, a gente sempre quebra a cara, né? Eu trabalhei com um professor que tinha sido diretor e ele, inclusive, ele tinha sido também, quando eu iniciei como professor, ele tinha sido meu diretor. Depois eu tive o prazer de trabalhar com ele. E ele falava uma frase que sempre ele repetia e sempre me marcava. Ele dizia assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E nas coisas de Deus também é assim. Deus manda porque Ele é dono de todo o poder. Ele é nosso dono. Ele é dono das melhores coisas que
que pode existir para a nossa vida, para a nossa existência. Ele tem a resolução dos problemas, por isso ele pode mandar. Porque como a gente viu lá, né, o que é obediência? É a submissão a alguém que manda. E às vezes a gente é tão teimoso, né? Eu me lembro quando lecionava, às vezes eu falava alguma coisa para os alunos, né, que eram crianças e adolescentes, e eles falavam assim para mim, por quê? Quando eu estava com paciência, eu até explicava o porquê. E às vezes eu falava assim, porque eu sou sua professora. E para os meus filhos também. Às vezes eu falava alguma coisa, eu falava, mãe, mas por quê? Porque eu sou sua mãe. E nós temos que entender que nós temos que obedecer a Deus simplesmente porque Ele é Deus. Porque muitas vezes, quando a gente não obedece, a gente não entende que não está obedecendo, e isso significa que a gente não está dando a Deus o lugar de Deus na nossa vida. A gente simplesmente acha, não, mas eu tive uma ideia, acabei fazendo diferente, e daí depois eu vi que não deu certo, daí eu pedi a ajuda de Deus, eu acabei fazendo de outra maneira, daí sim a coisa aconteceu. Então nós somos assim. E o que eu queria deixar nesse vídeo, né? Para mim, primeiramente, para todo mundo que tiver oportunidade de estar vendo, é que o que a palavra de Deus tem para nós é o melhor. O que Deus diz é o melhor para nós. E ele sempre fala assim, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Ele sabe de todas as coisas. E ele não vai pedir para nós nada que não for o melhor, porque a vontade dele para nós é a melhor. Ele é nosso Pai, ele nos ama. Ele deu o próprio Filho por nós. E Jesus é o nosso exemplo de obediência. Ele obedeceu ao Pai. Eu imagino também essa cena. Deus falando, Jesus, você vai ter que descer. Vai ter que ir lá, salvar aqueles a quem eu também amo. E Jesus então diz, eu vou, Pai. Jesus, mas não vai ser fácil não, vai ser difícil, você vai sofrer. E eu aqui também vou sofrer vendo o seu sofrimento. Não, Pai, mas eu vou. E nós, muitas vezes, nós não queremos mudar 1 milímetro daquilo que a gente está fazendo em obediência a Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a ser obedientes. Eu gostaria que nós lêssemos as perguntas que tem lá na apostila, que a gente fizesse uma reflexão bem profunda sobre a história que nós lemos, sobre os nossos posicionamentos, sobre aquilo que nós temos vivido, como nós temos sido obedientes ou não à palavra e ao dono da palavra e dono das nossas vidas. E lembrar que quando os discípulos estavam ali, naquele mar revolto e apavorados de medo, acordaram Jesus e Jesus só falou uma palavra para o mar e o mar sossegou. E a palavra foi: aquieta-te. Que Deus aquiete a nossa vida, nosso coração, as nossas vontades, que nós sejamos serenos para ser obedientes, que a ansiedade saia de nós, para que nós possamos nos aquietar e realizar a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, leia, responda, pense e peça a misericórdia de Deus, porque é isso que nós temos que fazer. Deus te abençoe.
Um beijo.